Olá, gente, boa noite. Muito boa noite. Por favor, me digam aí se estão me ouvindo, se está bem enquadrado, se está audível aí a minha voz. Me ajudem. Minha amiga Julinha, já aí a postos. Acabou o trabalho, encerrou o trabalho há 5 minutos, está engolindo alguma coisa aí para me ajudar aqui na live de hoje da Quinta de Luz. Muito boa noite, gente. Vão entrando e, como sempre, sejam todos bem-vindos, né? A sensação que tenho é de estar recebendo vocês na Quinta de Luz, ali numa quinta-feira de trabalhos, né, e tratamentos. E espero que dentro em breve a gente possa estar nesse movimento presencial, não é? Vamos torcer que continue a, o ritmo de imunização, de vacinação e também que dê certo essa estratégia, né? Para que aí a gente possa voltar o quanto antes à nossa quinta de luz. Muito bem. Então, estamos aqui para mais uma live. Vamos dar andamento, né? E aí as pessoas vão entrando, vão, vão chegando aí para nossa conversa, nossa reunião. E como é de costume e bom tom, a gente sempre começar uma conversa espírita, não é? Um papo nesse ambiente da Quinta de Luz com uma prece, né? Eu recebi acho que na campanha do Quilo, né, umas pessoas de alguns centros espíritas que têm essa movimentação, que distribuem nos sinais mensagens, mensagens espíritas. E aí aqui num sinal perto de casa eu recebi essa mensagem que eu acho que a senhora que me entregou achou que eu estivesse precisando bastante, porque ela me deu o montinho que ela tava lá. Ou estava na hora dela ir embora, não sei, mas ela me deu várias da mesma mensagem. E desde então, já tem mais de um ano, eu carrego comigo, porque me identifiquei bastante com a mensagem que recebi. Aí deixo aqui, deixo no trabalho e sempre olho, e resolvi trazer para vocês hoje. Diz assim, ó: procuras a paz, obterás semelhante bênção, não retendo excessos de recursos amoedados sem utilidade, não fugindo às obrigações com as quais te comprometeste, não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta, não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas, não com a indiferença pela necessidade e provações dos companheiros que a caminhada humana, da caminhada humana, aos quais a própria vida te faz considerar e auxiliar. A paz virá ao teu encontro e residirá contigo sempre que te mantenhas na consciência tranquila, sobre os alicerces do teu próprio dever realmente cumprido. Emmanuel. Muito bem, gente. Muito boa noite. E aí, muitos amigos aqui, né? E aí, a gente falar de um tema desse, paz. Desde domingo, creio que uma notícia aí nos abalou, né? No cenário internacional, que foi tudo isso que está acontecendo no Afeganistão. Depois de mais de 20 anos de guerra, o cenário mudou, mas a gente infelizmente não pode dizer que para melhor. E aquilo me comoveu bastante. Uma foto
aí que corre a internet, né, daquele avião imenso, carregando ali de qualquer forma, da maneira que deu, diversas pessoas daquela nação que estavam fugindo, aqueles olhares ali apavorados, perdidos, desesperançosos, me chocou bastante. E então, gente, nós estamos numa condição hoje, a nível planetário, de muita transformação. E eventos como esse e outros, né, pandemia, estão nesse movimento turbulento que toda transformação meio que nos impõe. E essas pessoas, elas precisam da nossa prece, né? Precisar é bem o termo, né? Elas estão carentes disso também, né? De prece, de acolhimento, de boas intenções, de pedir aos bons espíritos, ao Pai Maior, que os conforte, os auxilie nesse momento. Acredito que pouco podemos fazer materialmente, né? Nesse caso, podemos fazer mais materialmente o auxílio àqueles que estão mais próximos a nós. Na nossa cidade, né? Com frio, na chuva, sem ter o que comer. Então nós precisamos olhar o outro com essa intenção, essa postura solidária. Eles já me questionaram a respeito de, mas o Espiritismo não diz que esses espíritos seriam pessoas, né, consciências que erraram no passado e hoje estariam, entre aspas, pagando o erro do passado, resgatando. Nós todos somos espíritos devedores. Chico Xavier dizia que nós não somos espíritos que têm crédito. Todos nós, sobre a face da terra, somos espíritos devedores. Só que há alguns, a nós acredito ser assim, aqui enquanto nação, esse débito é cobrado em suaves prestações pelo Pai Maior. Então, porque se ele fosse cobrar o que devemos de forma direta, numa só parcela, nós estaríamos em um sofrimento muito grande. Em nada isso quer dizer que estejamos pagando algo. Não é? Eu usei uma metáfora para o entendimento. Mas nós estamos aprendendo. E aqueles irmãos que, ora, sofrem mais que nós, obviamente, não é? Eles vêm no seu resgate de erros do passado, mas eles veem o resgate deles explicitado em sofrimento da forma que foi, né, que está sendo. Nos cabe reflexão e consciência. Nos ensina, é pedagógico para nós. O quanto nós podemos nos conectar ao outro através das boas intenções, através do coração, podemos dizer assim. Então, caros amigos, prece por aquele povo, prece por quem sofre, prece por nós mesmos, para que possamos trilhar essa caminhada de tantas provações com a diretriz de que o nosso caminho é lá, de que a nossa casa é o mundo espiritual, onde a gente sempre evolui,
onde a gente pode, sim, e com certeza um dia sairá desse movimento de tanto resgate. Joia? E é sobre isso que a gente está aqui para falar. É o motivo pelo qual a gente está aqui para falar hoje, né? Do Espiritismo. Eu quero recomendar uma leitura para vocês. Eu estava ali olhando alguns livros na prateleira e me deparei com esse livrinho aqui, ó. Além da matéria, porque fica ao contrário aí, né? Fica espelhado. Mas ele chama Além da Matéria. Eu vou dizer quem é o autor para vocês. Bem, o título novamente. Além da Matéria, uma ponte entre ciência e espiritualidade. O autor espiritual é o Joseph Gleber, pelo médium Robson Pinheiro. Vale a pena, tá? Nesse link que fazemos entre ciência e espiritualidade, ou dentro, né, como estamos aí nessa temática esse ano, a ciência espírita, vale a pena conhecer o trabalho do Joseph Gleber, esse espírito que ele foi um austríaco que serviu ao exército alemão, pais judeus, e ele médico e físico nuclear. Sem muita opção, ele serviu ao exército alemão e eles chegaram, junto com a equipe, eles chegaram ao cálculo da bomba atômica antes dos americanos. Só que, estrategicamente, todo esse trabalho era espalhado entre cientistas que não sabiam qual parte o outro estava realizando. E o Joseph Gleber era o final, era o cálculo final. Então ele, percebendo a tragédia anunciada, né? Pior seria até, não é? Se Hitler botasse a mão na possibilidade de ter uma bomba atômica, ele percebendo isso, ele não entregou o trabalho, a finalização do trabalho. Foi pressionado, não entregou, e aí foi posto vivo, ele, a mulher e 2 filhos, num forno crematório, e foram cremados vivos. E ele não cedeu. E o Joseph Gleber faz um trabalho maravilhoso hoje junto à medicina dos espíritos, e também escreve livros através do Robson Pinheiro. Tem um outro livro chamado Medicina da Alma, mas esse se chama Além da Matéria, tá? Essa ponte entre ciência e espiritualidade, super interessante. Ele vai falar de situações temáticas bem interessantes. Joia? Então fica aí a dica de leitura. Muito bem, gente. O título da nossa conversa de hoje eu não estava nem muito lembrado, mas quando eu olhei lá, acredito ser a natureza científica da revelação espírita, né? Eu até me assombrei, como diria o Matuto, com o título quando vi novamente. Julinha, por favor, vou ligar aqui o computador. Se tiver alguma pergunta, alguma observação, tu pode mandar aqui para o meu WhatsApp que está aberto no computador. Dê licença, eu vou sair da imagem só um pouquinho para acessar o computador que ele desligou aqui sozinho. Pronto. Abriu novamente. Então, gente, participem, tá? Mandem suas perguntas, comentários, discordâncias, obviamente dentro de um limite de respeito, não é? Que assim todos são recebidos, e estamos aqui para o debate, tá joia?
Diz, Júlia, o que é que tu tá rindo aí? Então, brincadeira. Então, gente, a natureza, o espiritismo enquanto revelação, né? Mas para a gente entender se o espiritismo é uma revelação, a gente precisa saber o que é uma revelação, né? Qual o significado de revelação? Então, revelar vem do grego velum, né? Que significa véu. Aí o revelar, tirar o véu. Tirar o véu, ou seja, trazer à luz, trazer ao conhecimento algo que não era sabido até então, alguma informação que não era sabida até então pela humanidade. Desse ponto de vista, né, toda ciência é uma revelação. Todo conhecimento científico é uma revelação, pois traz ao conhecimento do ser humano algo que até então ele desconhecia. E o Espiritismo, enquanto ciência, porque o braço científico do Espiritismo, lembrem sempre dessa. A gente sempre está voltando a esse pensamento. O Espiritismo, ele é uma ciência que tem suas bases na filosofia, tá? Então é uma ciência humana de bases, com suas bases na filosofia, e tem consequências religiosas, porque o âmbito de desenvolvimento da ciência espírita, do espiritismo, é justamente refletir sobre esse ser transcendente. E aí, nesse movimento que estamos debatendo aqui, trazer à luz, trazer ao conhecimento do ser humano um mundo espiritual, o universo espiritual, algo desconhecido para nós até então. Só, digamos que abordado pelas religiões. Espiritismo não é religião, espiritismo é uma doutrina, tá? Então, o espiritual, o divino, a continuidade do ser após a morte, até então, até o surgimento do espiritismo, era abordado pelas, em termos, a gente está falando assim do mundo ocidental, não é? Abordado pelas religiões. E com o passar do tempo e o avanço científico, muitas teorias religiosas ou verdades colocadas pelas religiões foram derrubadas. São cientificamente provadas, né, que não significa provado que não é daquela maneira como é postulado pela religião, pelas religiões. Então, o que acontece? O que as religiões trazem em si, não é? Em essência, não são revelações, porque são passivas, são informações passivas de serem, para o entendimento, desmentidas, né? Então, de serem quebradas, terem derrubadas a sua veracidade. Então, logo, uma vez que a ciência consegue provar que determinada teoria ela não procede, ela deixa de ser uma revelação. Porque uma característica, alguma informação, para que realmente ela seja uma revelação, ela tem um compromisso com a verdade. Tá? Então o Espiritismo ele vem enquanto ciência, certo? Então toda a ciência, como ela tem esse compromisso com a verdade, porque ela é submetida à prova, tá? Então enquanto ciência, ele pode ser dito que é uma revelação. Tá? É algo que traz à luz aquele componente transformador naquele momento. Tá? No momento que surge.
E até então vem evoluindo porque toda ciência e toda descoberta científica tem a característica evolutiva. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina evolutiva, tá? Porque ela tem o seu braço científico. Então, naquele momento em que a codificação é escrita, né, entre 1857 e anos, né, num prazo de 10 anos, então ali o Kardec, através do seu método científico desenvolvido para que a codificação viesse a ser, né, aceita enquanto ciência, o Espiritismo viesse a ser aceito enquanto ciência, então o Kardec desenvolve esse método e não é um método fechado, tá? Ali ele mesmo fala que a partir dali os estudos científicos, tá? Os testes, as experiências vão compor o caráter evolutivo dessa doutrina. E aí segue-se assim experimentos que na época diversas personalidades do meio científico aderiram às experiências voltadas ao espiritismo, ao fenômeno espírita e principalmente o estudo da mediunidade, que é a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Então, atualmente, a gente tem recebido na Quinta de Luz, através do e-mail, é a forma que vocês têm de se comunicar conosco, e-mail, Instagram, né? Os comentários do YouTube, podem mandar para essas vias, né? Através desses veículos que a gente recebe as suas dúvidas e questão sobre questões sobre essas dúvidas a respeito da mediunidade, porque tem sido muito comum dentro de casa, na família, algum amigo, crianças, abordarem ou diretamente através de perguntas, ou perceberem de alguma forma, ou questionarem, ou alguma pessoa duvidar se de repente não seria algo que diferente que aquela pessoa está apresentando, às vezes algum tipo de perturbação, adoecimento, não teria a ver com algo espiritual. Então tem eclodido assim essas mensagens para nós das pessoas observando essas fenômenos que podem ser espirituais. Isso é comum que aconteça. Vou falar assim, vou me arriscar, mas não é estranho a gente estar recebendo essas mensagens, porque nós vivemos a era do espírito. Certo? Então vamos lá, voltar mais um pouquinho. Vamos. Estou vendo que chegou alguma pergunta aí, daqui a pouco eu respondo, tá? Eu dou o tempinho no final para responder. Vocês vão me dizer na hora que eu faço esse cálculo. Veja, se a gente pensa na humanidade, né? Então eu falei do espiritismo enquanto revelação, enquanto esse braço científico, a gente pode sim considerar que o espiritismo é uma revelação, porque ele trata de uma verdade, de um componente evolutivo que vem sendo comprovado ao longo do tempo e das experiências, onde quando foi elaborado, né, quando veio à luz toda a codificação espírita, de lá para cá, muitas experiências, muito avanço científico aconteceu nessa área, mais um pouco atrás, e hoje tende a voltar, por isso que eu falei nessa eclosão de muitos eventos mediúnicos. Então, mas se a gente volta mesmo para a origem da humanidade, então a gente tem dois povos, né? Duas espécies, na verdade. A gente tem o Homo, o homem de Neandertal, e a gente tem o Homo sapiens, né? O
o homem, o Neandertal mais antigo, um pouco mais antigo, há cerca de 2 milhões de anos, se tem registro do homem de Neandertal, e do Homo sapiens em outro lugar do globo, mais voltado para a África, o Neandertal mais na Eurásia, né? Essa região que a gente pode compreender assim, e o Homo sapiens mais na região africana. Então, mas em um determinado ponto, em um determinado momento da história, esses povos eles convergem, eles se encontram, eles vivem o mesmo momento histórico. Então, o Neandertal desapareceu há cerca de 28 mil anos atrás. Tá? Só que o Homo sapiens ele surge há 300 mil anos. Então, em algum período, momento da história, esses povos se encontraram. Houve aí uma interseção, essas espécies. E aí eles seguem, né? Eles seguem e houve um cruzamento entre essas espécies. E o que nos originou. Há 100 mil anos atrás, o Homo sapiens sapiens. Aí veja que interessante. O Homo sapiens significa o homem que sabe. Tá? Então, através do adquirir uma postura ereta, tá? De desenvolver nervos na base do cérebro, de modo a ativar os nossos órgãos do sentido. E desenvolver então um córtex cerebral ao ponto de termos um raciocínio, tá? A gente caminha para o raciocínio e consciência, certo? Que é o Homo sapiens, então o homem que sabe. Só que há cerca de 100 mil anos nós recebemos os estudos históricos, aí nos remetem a um avanço nessa espécie, o Homo sapiens sapiens. Ou seja, o homem que sabe o que sabe. Somos nós hoje, tá? Os últimos da espécie Homo. Porque já tiveram outros. Lá naquele tempo não tinha o Homo neanderthalis e o Homo sapiens. Tá? Então hoje só sobrou o Homo sapiens sapiens. Certo? E o último da espécie Homo. E aí, será que a gente está avançando para continuarmos perpetuamente ou não? E aí, é uma ideia que remete mais à ecologia, tá? Se for entrar por essa vertente aí a gente vai ter que debater ecologia e espiritualidade. Eu trago alguma coisa nessa veia aí em algum momento. Mas vamos falar o seguinte, lá o homem de Neandertal e o Homo sapiens aprendeu com ele, já cultivava o divino, cultuava o divino. Enterrava seus mortos, desenhava nas paredes, nas cavernas, e é provado que eles já cultuavam o divino e eles ensinaram o Homo sapiens a isso. Então, desde lá, 430 mil anos atrás, esses registros, nós, de alguma forma, nos conectamos com o espírito. E aí, para encurtar a conversa, de 4 mil anos antes de Cristo, não é? Aí Moisés psicografa os 10 mandamentos, né? Tinha todo um código judaico e ele psicografa, intui os 10 mandamentos. Só que Moisés regia um povo que precisava ser controlado. Um povo nômade que precisava de mais controle naquela época. E aí ele
diz ter recebido da forma que recebeu, né? Direto da mão de Deus. E haviam as leis mosaicas, porque ele era um legislador. Quando, depois disso, aí no desenrolar da história, vem o Cristo, ou seja, Moisés vem com a primeira revelação, lembra de revelação que a gente falou? Moisés vem com a primeira revelação, e aí quando vem o Cristo e diz assim, a gente precisa organizar o pensamento a respeito dessas leis. As leis que Moisés legislou para o seu povo são as leis dos homens. As leis que ele recebeu, não é? Na verdade ele psicografou, né? Mas aqui ele recebeu de Deus, são as que valem e as que nós precisamos debater. As leis dos homens cabem à sua época e necessidade e são mutáveis. As leis de Deus, essas são imutáveis. Aí o Cristo traz o seu evangelho. A elucidação da lei maior, que qual é? Amai-vos. Então o Cristo encarnado vem apresentar o seu evangelho e diz assim: meu reino não é deste mundo. E quem quiser alcançar este reino, venha através de mim. E aí ensina o evangelho. Faz de cada passo da sua caminhada uma lição. Essa é a segunda revelação. No próprio evangelho, ele diz o seguinte: e em me seguindo, enviarei um consolador que te acompanhará a todos os passos em todos os passos da tua caminhada. Que a gente pode entender que ele anuncia ali a terceira revelação. Meu computador saiu de novo. Deixa eu entrar aqui. Pronto. A terceira revelação, que vem a ser o Espiritismo. A consciência inteligente, né? Obviamente, que se apresenta como Espírito Verdade e traz para o Kardec, o Allan Kardec, que tem lá toda a sua história, que a gente tem falado muito aqui nas nossas lives e informações nos veículos lá da Quinta a respeito da história do Kardec, é muito interessante conhecer. Que vem a ser o Espiritismo, a terceira revelação, através do Espírito Verdade, que dita ao Kardec, ou melhor, que responde às perguntas que o Kardec elabora a respeito de como é o mundo espiritual e como os espíritos veem o nosso mundo. Então, numa época, no surgimento do iluminismo, no desenvolvimento de uma visão positivista, onde só a ciência valeria, foi declarado que ciência e razão eram Deus. A partir dali surge o Espiritismo, e para que ele se encaixasse naquela época, o que é que precisava ser? Ciência. Tá? Então o Espiritismo uma ciência, que tem essa base também fenomenológica, porque
vamos fazer uma analogia com o momento atual, né? Muito mais naquela época, mas eclodiram assim fenômenos mediúnicos, extrafísicos, metafísicos em todo o mundo. E o Kardec foi estudar isso porque já era um estudioso do magnetismo e se interessou pelos fenômenos espirituais, né? Na época, dito espiritualistas, viu que tinha muita fraude no meio também e precisou criar um método científico para não cair no erro de estar propagando algo fraudulento. Então ele chegou ao Livro dos Espíritos. As perguntas respondidas pelos espíritos através da médium que trabalhava com o Kardec a respeito de como os espíritos veem o nosso mundo, como se encaminharia o mundo a partir dali e como é o mundo deles, a realidade que nos aguarda. E desde então, lá, os espíritos, em todo o desenvolvimento da codificação, não só do Livro dos Espíritos, então eles trazem muitas informações que a ciência, por exemplo, vem descobrindo, quem se interessar vai ver, vem descobrindo aí ao longo do tempo. Então, ele lá já revela condições, por exemplo, pluralidade dos mundos e mundos habitados. Então, quem se interessar vai ver justamente revelações como essas, né? Que eles falam de coisas que ainda vão acontecer no futuro, né? Considerando lá a época e que a gente ainda não tem conhecimento, mas que a ciência vem provando. Então, na época foi um grande avanço, porque muita gente de projeção proeminente aí no mundo científico se envolveu com os estudos espíritas. E depois isso realmente sossegou mais um pouco, porque eu acho que ali eles cumpriram o que tinham que cumprir. E nós somos, não sei se feliz ou infelizmente, gente, filhos de um pai que se chama Iluminismo e de uma mãe que se chama Revolução Industrial. Então, o que passou a valer a pena é aquilo que produz tecnologia dura e que nos dá conforto, né? E serve à indústria. Então, a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Isso se o Homo sapiens sapiens continuar, né? Então, aí por muito tempo. Então, atualmente, sim, aí não seria injusto precisar de quando, né? Mas a gente tem hoje, por exemplo, a física quântica, os estudos sobre magnetismo, biomagnetismo, estudos na área de frequências, explorações já de outros mundos, não é isso? Então a gente tem estudos sendo realizados e avanços feitos na área nas áreas da psicologia, tá? Da neurociência. Tudo isso não precisa ser atribuído diretamente ao espiritismo, não é isso. Mas que se você for ler a codificação, tá lá. E eles falam justamente desse ser humano que transcende a matéria, que vence a morte. Aquilo que o Valdo Vieira ele chamava que nós caminhamos para ser o Homo sapiens pacíficos, segundo Valdo Vieira, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem aqui Fabiano. O espiritismo com base científica é o caminho
A fé cega, eu não entendi. Veja, Fabiano, porque apareceu aqui, Fabiano, meu zap estava escondendo. É o caminho ante a fé cega, talvez que se antepõe, né? Veja, a revelação, a gente falou de revelação, né? Então, a revelação, quando ela nós temos um caráter histórico de a revelação, quando ela fala de algo que é imaterial, é divino, é transcendente, essas revelações, como eu disse, vinham através das religiões, né? Que se diziam ser revelações, né? Vinham através das religiões. E como as religiões eram a única fonte, tá? de informação a respeito do imaterial, do imortal, da continuidade da vida, elas eram compreendidas passivamente, né? Compreendidas no sentido de aceitas, né? Passivamente, sem nenhum tipo de contestação é, ou experiência, né? Ou experimentação. Aí é que vem justamente, Fabiano, o iluminismo para dizer assim, ó, chega de ditar aqui a de a religião ditar que domina as informações a respeito da caminhada do ser, né, fora da matéria, porque isso não é verdade, só é usado para dominar, para alienar, está na cara, e vocês agora não tem mais vez nenhuma. Só que foi radical demais, né? Era a ideia de afastar completamente o que fosse um pensamento voltado ao divino, ao transcendente, à continuidade do ser, ao espírito até. E aí o espiritismo surge como digamos assim, que com anteposição e ao mesmo tempo complemento, né? Porque é uma ciência. Então nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente, foi o terceiro livro escrito na codificação, justamente o Evangelho, ou seja, a caminhada do Cristo, segundo, ou não é? Na interpretação, segundo quer dizer, na interpretação dos Espíritos. Tá? E nós vemos dessa forma. Nós não estamos dizendo que essa é a verdade que vocês têm que empurrar a goela abaixo, como as religiões fazem. E fizeram de forma extremamente violenta por mais de 1000 anos, não é isso? E ainda fazem de alguma forma agressiva. Porque condicionam os seus adeptos. Ou seja, trabalham com castigo e recompensa, que é um tipo de domesticação. Não é? De adestramento. Vai no nosso instinto, no nosso eu animal. Tá? A ideia de que ou você segue e faz ou você está condenado. Enquanto a gente sabe, através dos estudos espíritas mais recentes, Fabiano, de 2018 para cá, a revelação dos espíritos, até mesmo cartas, mais de 20 mil cartas escritas pelo Kardec. Condenação não existe. Aí pode mandar pergunta pra gente que a gente fala a respeito disso, tá? Então, é uma anteposição à fé cega? Sim. Né? Nenhum tipo de fé cega, ela é reveladora, né? Dentro dessa pegada que a gente está hoje aí. Espero ter respondido, querido. Tá bom? Se não, você manda aí que a gente conversa a respeito. Outra perguntinha aqui, Juju. É do Henrique Amorim. É Henrique Amorim? Se for, é o nosso querido Henrique, né? Alguma previsão para o retorno dos trabalhos da casa? Maria de Jesus está presente aí, ela me ajuda a responder. Henrique, veja, a gente tem perspectiva, né? Perspectiva. Cronológica não, mas a perspectiva, a espiritualidade passou desde o início através de João Luiz e não mudou, tá?
primeiro todo mundo vacinado. Foi a... Ó, já se botou bem grande aí. Não. Veja, primeiro todo mundo vacinado. Tá? Toda a população vacinada. A criança também, não sei. Eles falaram todo mundo. Certo? A partir do momento que toda a população estiver vacinada e houver um controle real da pandemia, que não está controlada, tá certo? Não está. A pandemia está aí, ainda está acontecendo, circulando, a gente não pode sossegar ainda. Vamos sair dessa, tá? Mas ainda não acabou. Muito embora, graças a Deus, os números tenham diminuído significativamente. Todos vacinados e aí eles vão dar uma outra informação. Nós estamos aguardando, então tem perspectiva, né? Primeiro todo mundo se vacinar e eles darem informação de quando a gente pode fazer esse movimento e como faremos, tá? E como faremos esse movimento. Eu acredito também que não seja de uma hora para outra todo mundo. Só que tudo tem um porquê, querido. Tudo tem um porquê. Assim, nós estamos na Quinta de Luz hoje numa troca próxima a vocês que assim talvez nós nunca tivemos assim em termos de frequência, informação, né? Nossos palestrantes eram sempre convidados, a gente sempre estava naquela correria dos trabalhos, e aí a gente está dando informação de onde buscar, tentando responder os questionamentos, e a própria espiritualidade já colocou como eles cuidam de nós hoje. Tem todo um aparato que faz com que eles, muito embora a gente não perceba na maioria dos casos, mas que eles não estejam ausentes. Tá? Então tem um ciclo de vigílias que está lá no site, no blog da Quinta de Luz, que se você for até lá e ver, todos os dias tem aquele momento da vigília, né? Que a gente pode dizer assim, que é um tipo de evangelho no lar. E que a espiritualidade se propõe a tratar todas as pessoas, todos os dias, tá? Todos os dias. Não só na vigília, mas eles têm uma forma de tratamento que eles não nos revelaram, mas eles tratam todos os dias. A nós. Tem água fluidificada, então eles estão bem próximos a nós. Deus não nos esqueceu, certo, querido? Então tudo tem um porquê. Se a gente está nesse movimento hoje, tem um porquê e talvez mais à frente faça um significado maior, tá? Mas tenha certeza de que estamos todos juntos, pois estamos todos no mesmo barco. Então nessa pegada, gente, a gente está quase aí no final, então nessa pegada do Espiritismo, né, enquanto ciência que vem para nós como revelação, porque toda ciência, de certa forma, traz uma revelação que não é o Espiritismo, uma revelação, Fabiano, religiosa, porque essa pode conduzir, exige, né, a fé cega, os espíritos fazem o papel de um professor, né? Fazem o papel dos nossos queridos professores. Ou seja, eles trazem a nós algo que eles receberam. Se formos lá no livro dos Espíritos, a gente vai ver lá as categorias de espíritos, tá? Porque ele é bem didático o livro, técnico. Então tem lá as categorias de espíritos, as estratificações, podemos dizer assim, para o entendimento de forma didática. Então nessa hierarquia, para o nosso entendimento, o conhecimento é transmitido até chegar a nós. Então como é que se configura um professor? Ele absorve conhecimento de quem se dispôs a transmitir para eles. E em seguida, não é? Na sequência de sua vida,
ele transmite aos seus alunos. Assim são os espíritos. Eles têm, alguns deles, né, considerando essa estratificação, eles têm uma caminhada maior. É só uma questão de tempo para o nosso entendimento. Eles têm mais tempo de existência que nós. Então a gente pode dizer assim que eles evoluíram, né, mais que nós ao longo do tempo. E aí eles trouxeram para nós os ensinamentos espirituais e trazem, né? Trouxeram no sentido da codificação espírita e nos trazem no nosso dia a dia. Por isso eu acho que a gente tem tanta saudade da Quinta de Luz, né? Na fisicalidade, porque a gente tem essa possibilidade, como poucos centros espíritas têm, desse contato tão íntimo com a espiritualidade, de ser recebido numa sala, de poder falar, não é? Como o papel que o Andreus ele faz, é um espírito que ele recebe individualmente cada pessoa e conversa diretamente com essa pessoa naquele momento particular. Isso é... E ele é de um conhecimento da psique humana que é algo fantástico. Tem uma pergunta de Kátia. O tratamento à distância dura quanto tempo? Veja, Kátia, depende muito de pessoa a pessoa, não é? O tratamento à distância, você quer dizer num determinado dia, acredito. Então, a espiritualidade faz o que eles chamam de ronda, vamos dizer assim. Passa na sua casa, lhe trata hoje. Mas depende do que eles querem fazer, de qual a finalidade. E da sua contribuição ao seu tratamento na vida. Porque na própria Quinta de Luz, eu já ouvi deles, Dr. Augusto, salvo engano, chamar e mostrar. Dizer assim, olha, nós vamos corrigir essa falha, né, física, energética, ou corrigir energeticamente agora, aqui, e daqui a 2 minutos, quando ele chegar, ou ela chegar no portão, ele já anulou tudo que foi feito, porque depende da nossa conduta, é a nossa responsabilidade. E aí Jesus pode me dizer bem melhor, né, pela experiência que tem, né, dizer, ela não pode participar diretamente aqui, mas pode digitar, por exemplo, de pessoas que tiveram uma vez lá e tiveram uma melhora significativa. Ou melhor, como a sua pergunta, receberam um tratamento à distância, em um dia eles disseram que iam na casa daquela pessoa e enfim foram e trataram. E aquilo teve uma mudança significativa, a pessoa voltar anos depois e dizer assim, olha, aquele dia, Maria de Jesus, que eu liguei para você e que você falou que ia botar o meu nome no tratamento à distância, fez a diferença na minha vida. Tá? Então é relativo. Alguém botou aí, ó, é relativo. Tá bom, querida? A vigília que você pode fazer diariamente é uma conexão sua com eles. Nossa, né? Vamos falar assim, nossa com eles. Isso faz com que a nossa consciência, nossa razão, se abra ao que a espiritualidade tem para nós. Porque a gente não sabe receber, Kátia, infelizmente. A humanidade passou a se punir tanto que ela não sabe mais receber. Aí às vezes eles estão ali, ó, com o que a gente precisa na mão do nosso lado e a gente não aceita. Porque a gente só quer de outro jeito, né? Só quer muitas vezes se nos satisfizer os sentidos, nos der prazer. E às vezes não é através do prazer. Pode ser também através de uma dor. Contanto que ela nos ensine. E a gente tem a capacidade de aprender. Porque tudo é pedagógico. Tudo bem, gente? Estamos indo bem aí? Alguma outra pergunta? Ainda não. Então, nesse movimento do entendimento do espírito, do espiritismo, né? Enquanto revelação científica, o que é a ciência? Vamos lá
para voltar para o nosso papo, a gente foge e volta. Enquanto a ciência é um apanhado de informações, né, ordenadas de uma multidão de pessoas envolvidas, não é? Que ao longo do tempo vem se acumulando e essa ordenação vai trazendo cada vez mais conhecimento para nós. Só que nessa jornada a gente tem os ditos seres de gênio, né? Então, o que a codificação chama lá para o nosso entendimento. Então, esses seres de gênio, esses gênios, eles vêm não como o professor que recebeu uma informação de outro para transmitir, né? Eles vêm sempre com algo ainda desconhecido para a humanidade. Então, eles são os enviados divinos, a gente pode dizer assim. Eles vêm com essa condição, essa tarefa. Aí eles são os missionários, eles são, não é, os reveladores, eles aparecem ao longo da jornada, no nosso período histórico, e eles sempre vêm com uma informação que nós não possuímos e que para eles é algo que eles trazem à lembrança. Eles vêm, não tem, é uma informação que não existe, eles não têm onde absorver esse conhecimento, mas eles vêm com esse conhecimento de algum lugar. Então eles trazem a lembrança e nos revelam, né? Assim foi o Copérnico, o Galileu e outros aí que a gente tem vários exemplos a respeito disso, né? Teorias a respeito do universo, o Stephen Hawking, né? E vários outros que ao longo da nossa história a gente pode comprovar que eles criaram teorias, o Einstein, que não existiam para nós, enquanto essa ciência que vem evoluindo com o tempo, não é? Através do acúmulo de informação e de experimentos. Ele sempre a gente vai receber aí ao longo da nossa caminhada esses seres, né, que vem transformar a humanidade através do conhecimento, porque é assim que a gente se transforma. E a gente só pode ser uma coisa: seres humanos melhores. Porque veja, nós somos humanos. Se nós melhorarmos, nós vamos nos tornar o quê? Seres humanos melhores. Então nós só podemos, gente, a nossa trajetória, nos tornarmos mais humanos. E aí, nessa trajetória de nos tornarmos mais humanos, aliando aí a pergunta da Kátia, né, sobre o tratamento à distância, o quanto dura, que depende também muito da nossa contribuição, nós precisamos olhar o outro. Lembra do pedido lá? Faz uma prece por esse povo do Afeganistão, essas mulheres. Meu Deus do céu. É um sistema muito rígido e criminoso com as mulheres. Eles vieram a público aí prometer que honrariam o direito das mulheres. Eu não sei não. É um extremismo extremamente um extremismo radical, assim, muito radical. Enfim, façamos então uma prece para que preces, né? Para que isso se acalme. Isso faz parte do momento de transição, sim, faz. Mas tem coisas, gente, que assim, eu passei aqui na Avenida Norte e tinha uma ali perto da encruzilhada, né, no sentido cidade. Aí tinha um prédio horrível pintado de preto, assim, tá lá para quem passar. Tem uma loja, uma concessionária, depois dela tem esse prédio assim. Compre aqui sua arma. Loja de armas e munições. Um prédio preto, terrível. E o nome enorme lá na porta. Gente, e como nós chegamos a isso? Não vão por aí. Vos fala alguém que trabalhou 10 anos no sistema penitenciário. Tá?
E essa não é a solução. Violência não vai nos tornar um ser humano melhor. Armar-se não vai nos tornar um ser humano melhor. Não melhoraremos em humanidade dessa forma. Tá? Então, sigam. Estamos nos acréscimos. Júlia colocou ali. Muito bem, Julinha. Então sigam em paz. Cultivem a paz. Olhem para o outro como alguém que merece a sua boa intenção. Se não consegue fazer isso, pelo menos se cale um pouco. Direcione essa boa intenção. É aquilo que Jesus fala. Onde chegar, deseja paz. Se aquele ambiente não estiver pronto para receber a paz que você deseja, essa paz pelo menos volta para você naquele momento que você desejou. Tá? Então, caros amigos, amai-vos. Fiquem em paz. Façam suas preces por aqueles que sofrem. E nós nos encontraremos em breve. Beijo grande. Até mais.